Olá, boa tarde. Você já ouviu alguns mitos que circundam a maternidade? Como, por exemplo, a maternidade deve vir naturalmente, eu deveria ser capaz de dar conta de tudo sozinha. É preciso sacrificar as próprias necessidades pelos filhos. Essa ideia, por vezes romantizada, pode trazer um peso extra para o maternar. E é sobre esses fatores que eu converso hoje com a psicóloga Rosane Araújo. Rosane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre maternidade aqui no Papo. Muitas vezes, alguns mitos circundam esse momento na vida das mulheres, né? E tem aquela idealização de que a gente já nasce com o instinto materno, de que vai ser aquela coisa instantânea, imediata, desde o momento que você descobre essa gestação. Mas não é bem assim que acontece, né? Prazer estar aqui com você, Michele. Não é, por isso que a gente chama de mito, né? E aí eu achei interessante lembrar um estudo de uma teoria que chama Teoria do Apego, de Bowlby. Bowlby, ele estudou psicologia na década de 50, médico, psiquiatra, psicanalista, e aí ele fez vários testes referente às situações que aconteciam, até mesmo na Segunda Guerra Mundial, fazendo visitas em orfanatos das crianças que foram deixadas. E ele trouxe esse mito, né, naquele instante, que para a criança se desenvolver de forma saudável, integral, ela precisava da mãe. E que esse papel era materno, né, do sexo feminino, né? Quando se fala de maternidade, hoje a gente tem que se referenciar a isso. E com o tempo, né, e isso por conta de alguns estudos que ele fez e elaborou, mas com o tempo, outros psicólogos que trabalhavam com ele, dos Estados Unidos, começaram a perceber e observar os homens na relação com os filhos, exercendo aí a paternidade, afetuoso, sensível, dedicado, tão quanto a mulher. Acho que a mulher por conta de gerar, né? De ser o ventre que traz a criança. Isso. E aí hoje é insustentável pensar que a maternidade é uma responsabilidade única da mulher, né? Existe a paternidade, mas essa responsabilidade, quando se fala de mito, é o mito da perfeição, né? Da mãe não poder errar, do julgamento, dos padrões rígidos, das gerações às quais nós somos criados. Então isso traz um peso e uma sobrecarga emocional que nós não damos conta, porque não é real. E não é alcançável dessa maneira que se pretende. A gente fala muito daquela coisa do comercial de margarina, e aí quando a gente vai viver na realidade o que é esse maternar, o que é criar essa criança, o que é educar essa criança, muitas vezes a gente se pega até numa sensação de culpa por não atender aquele modelo ideal que se coloca. Sim, e quando você fala da inatalidade, de ser algo inato, né? Quando você é mãe, você aprende. Então você começa a sentir. E toda mãe tem uma experiência diferente. Pode ser da mesma família, pode ser a sua irmã que teve um filho e você tem um filho, pode ser na mesma época, mas são experiências diferentes. E aí traz essa ideia de amor incondicional, né? E o amor incondicional, ele é puro. Quando você tá cansado e com fome, qual é a pureza? É raiva, é irritação. Então é uma ambiguidade de ódio e amor muito grande, não porque eu não gosto dessa criança, mas existe outros viés assim que eu vejo na clínica que me preocupa muito, quando eu trato pacientes adultos. Nós temos que trabalhar a parentalidade desses pacientes, então a gente vai até a criança. E muitas mulheres, assim, mais as mulheres, né, relatam o abandono materno. Então, por que esperar da mulher se a mulher pode ter um transtorno, uma doença mental? Como que ela vai se doar para uma relação ali de cuidado, atenção e afeto se ela não tem? Por isso que é algo construído, a maternidade ela é construída passo a passo. Hoje você tem um filho criança, né? Daqui a 5 anos você vai perceber o quanto você mudou porque ele é jovem e porque as circunstâncias mudam. Então é uma construção mesmo. A minha cunhada, ela tem 6 filhos e teve algumas barrigas gêmeas, né? E ela fala, Rosane,
Eu estou na infância, na pré-adolescência e na juventude. Eu estou em 3 lugares, né? E isso é muito dividido e mesmo que tenha ali a companhia de pessoas para auxiliar, ainda existe uma sobrecarga. Porque eu sou um ser e eu não sou perfeita. E também tenho as minhas necessidades, né? Exato, é um processo interno. E a mulher hoje, ela está abrindo mais para a área profissional, né? Mas até hoje nós trazemos traços das nossas gerações com crenças de que você precisa ter uma jornada perfeita e você precisa dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, e vida pessoal não existe. É nessa hora que a mulher adoece. É nessa hora que ela não dá conta de nada, como se ela tivesse que dar conta de tudo 100%. E é a hora que ela exerce um controle muito grande das suas funções e não consegue nem dividir isso com o parceiro. E é muito cômodo, né? É muito cômodo eu estar ali, mas nem precisa de mim, porque a pessoa já exerce tudo. E ninguém chega e fala assim, ei, vamos dividir? Não. A pessoa reclama se tiver com sobrecarga, mas se o outro tiver sobrecarregado... Sim, seria algo assim esplêndido, né? De vez em quando. Eu acabei de atender antes de vir pra cá, antes do almoço, tô atendendo uma mãe, né, pós-parto. E aí eu falei, eu preciso falar com seu esposo, porque eu preciso preparar ele pro que vai acontecer nesse processo terapêutico com você. Porque você precisa falar. E ele precisa entender o que você está falando. Ele precisa te acolher, porque ele também precisa falar, né? Eu tava explicando isso para ele, sabe? Porque, ok, ela pega a criança no colo, não deixa a criança chorar no meu colo, já pega a criança no colo. Então é a hora que eu vou ser afetuoso. É a hora que eu vou falar, Michele, tá tudo bem, deixa ela chorar um pouquinho, vai tomar um banho, fica tranquila, vai descansar, eu fico com a criança. Então é esse diálogo que precisa ter, né, independente de quem cuida dessa criança, porque a maternidade, já indo para esse ponto, ela não é exercida somente pelo sexo feminino. Hoje em dia a gente já conseguiu, através da evolução, de muitos estudos, entender que ela acontece às vezes com uma professora, porque é um vínculo seguro. Existe uma necessidade emocional básica, que é o vínculo, que é a segurança, né? E tem essa teoria do apego aí do Bowlby, que já cresceu, já desenvolveu de uma forma mais funcional hoje em dia, graças a toda a construção dos psicólogos. Mas essa criança, ela vai atrás de um vínculo seguro por uma necessidade de sobrevivência. Até de referência. Até de referência, de admiração. Se eu não consigo ter esse vínculo no meu lar, eu vou buscar isso na minha escola, com a minha professora. E assim, às vezes são vínculos seguros mesmo. Às vezes não são, né? Sim. Então, é necessário que alguém tenha essa função de gerir e de ajudar na construção dessa criança, que seja esse vínculo seguro. Agora, quando a gente pensa, Rosane, porque assim, a gente está falando de uma construção de maternidade que passa pela gestação, que passa por aquela mulher que vai ter e vai dar à luz a esse bebê, mas se eu penso nos casos de adoção, se eu penso nos casos em que nessa adoção, os pais que receberam essa criança é composto por um casal homossexual, porque a gente sabe que existe essa possibilidade, né? A justiça já referendou isso. Sim. Como que fica essa construção da maternidade nesse aspecto? É ótimo, porque o desejo de ter um filho faz toda a diferença. E é muito sofrido ver os casais nessa luta, porque são merecedores de ser pai, né? São merecedores de desenvolver essa paternidade, né? Essa maternidade. E é uma luta pelo julgamento social muito grande. É uma acusação muito grande de não ser o certo, mas o que é o certo, né? De não dar conta, de não ser capaz. Mas é muito bonito quando se concretiza, porque é um desejo, é uma vontade,
E se eu vou atrás de uma adoção, é porque eu quero ter um filho, né? Porque eu desejo esse filho. E aí, o que é legal, independente de ter desejo ou não, existe uma expectativa. E essas expectativas nós temos que tomar cuidado, porque a expectativa ela pode fugir da realidade. E aí é a hora que eu estresso, é a hora que pode vir sendo adoção ou não, né? No caso de não for uma adoção, depressão pós-parto, né? Mas é a hora que pode vir todo esse cume de rigidez, de uma ideia fixa de que eu não estou dando conta e que eu falhei e de não é isso que eu quero, sendo que é justamente você cuidar de você, é justamente você não se cobrar tanto, é você se ligar a pessoas que te apoiam, é você se impor limites a alguns ambientes, principalmente ambientes familiares, aonde tem a vovó, né, querida, muito querida, tem todo mundo tem opinião. Tem todo mundo com uma opinião, ou falar assim, você não tá dando conta, essa criança tá... Olha só a olheira dessa criança, nossa, olha você. Então, são muitas opiniões. Então, quando eu estou bem comigo, eu consigo estabelecer um limite para isso. E até mesmo a educar essas pessoas quando eu estou nesse ambiente. E isso é muito importante nesse processo, né? E as mães solos, como ficam aí? Porque a gente está falando o tempo inteiro de que é muito difícil fazer sozinha, que eu preciso do tempo para mim e que isso vai me demandar uma rede de apoio. Muitas vezes a gente tem mães solo, que são chefes de família, que precisam dar conta da parte financeira, que precisam dar conta do desenvolvimento dessa criança, da criação, e não tem com quem contar. Nesses casos, como fica, Rosane? Procurar ferramentas que são reais para você, Michele, para você, Carmen, para você, Maria. Porque se eu sou mãe solo, não quer dizer que toda mãe solo passe e vai usar as minhas ferramentas. Então, por isso que eu trago bastante a questão de realidade. Qual é a minha realidade? Eu não tenho apoio, eu não tenho amizades, a minha família distante, ou eu fui embora para outro lugar, mas eu preciso trabalhar. O que eu posso fazer? Colocar essa criança numa creche? Como que eu posso fazer para estar com essa criança, ela se sentir bem? O que o meu filho precisa? Qual é a necessidade do meu filho? É entender isso e não se culpabilizar por situações em que ela falhou. Porque ela está solo. É diferente quando você está amparada, né? E não deixar de procurar amparo. Então, o relacionamento hoje ele é muito importante para qualquer pessoa. Nós somos seres sociais. Se não é com a família, buscar formas e fontes de se conectar com outras mães nas redes sociais, por exemplo. Né? A gente tem vários grupos de mães hoje, né? Vários grupos de mãe. Muitas mães que viraram parentalista, né? De ensinar manejos, de falar, ei, tudo bem você tá descabelada hoje, né? Tudo bem você se cuidar, tudo bem você falar não para o seu filho, tudo bem você confiar em alguém para o seu filho ficar sozinho. Então, são essas forças que nós precisamos ir atrás. Assim como buscar, por ser social, se relacionar, ter amigos. E ser criança, porque o que é bom, né, da mãe solo, ao mesmo tempo que ela pode se sentir sozinha, se a criança estuda, sempre tem uma festinha de aniversário, sempre tem um amiguinho, sempre tem alguém que eu posso me aproximar daquela mãe, ter trocas. Então eu consigo buscar pessoas não para ajudar, mas para apoiar, porque às vezes aquela mãe não vai conseguir te ajudar, né? Mas para apoiar. Então eu preciso de um apoio. Isso é uma das ferramentas, buscar esse apoio. E você estava falando pra gente do exemplo da sua cunhada, que tem aí 3 fases diferentes em que ela vivencia essa maternidade. Os filhos mais novos, outros já adolescentes, outros ali já na juventude. A gente pode dizer que essa maternidade ela também amadurece conforme essa criança vai crescendo e vai vivenciando novas fases da vida, ou essa preocupação da mãe, ela sempre vai estar presente? Muito, porque quando é só um filho, a gente faz assim, ó. Volta, né? Toda a atenção. Quando foi 4 já, porque ela tinha 2, já era
já era tudo na casa dela, né? Porque tinha criança. Quando foi 4, que daí veio os gêmeos, eu já ia almoçar na casa dela. Uma hora que eu ficava na casa dela, eu saía cansadíssima, exausta, e eu sentia que eu não fazia nada. E aí um exemplo assim que eu levo pra minha vida, isso já tem anos, foi ela deu primeira comida para as crianças, a gente almoçou quase 2 horas da tarde e tudo certo. Tá, é assim mesmo. Esse é o meu tempo. Isso. Nós sentamos para almoçar. As bebês estavam na cozinha e eu fui buscar alguma coisa na cozinha que elas estavam lá brincando no chão. Tinha iogurte derramado, pacote de negócio que elas abriram o armário, pegaram panela, tiraram tudo. Aí eu fui lá e falei, Elisete, tá uma bagunça na cozinha, as meninas estão passando a bolachinha assim no chão, no iogurte. Ela, deixa, agora nós vamos almoçar. Então é essa maturidade, né? Hoje outra maturidade também, mas o coração não é linear, né? Então tem altos e baixos, e é entender e aceitar esses altos e baixos. Vai ter um filho que mais tarde vai ter um problema que a gente pode... Vai ter alguém que vai falar que eu não tô dando conta, que eu tô terceirizando o serviço. Por isso que é importante observar quem é você nesse contexto, cuidar de você e entender que você não precisa ser perfeita. Não cair nesse julgamento alheio, né? Acho que esse é o nosso maior desafio. Exatamente. É um desafio e tanto, inclusive, né? Porque a gente se cobra. Sim. E nós ativamos crenças em nós, mas são nossas, não são dos nossos filhos. E quando eu cobro algum comportamento funcional e adequado do meu filho, às vezes é porque eu estou cobrando a mim o que eu queria e não o que ele é capaz de fazer. Então fica o recado, né? Muito obrigada pelas informações, Rosane. Quem convive com alguma criança já ouviu a célebre frase, estou entediado, principalmente após passar um período fora das telas. Tem função no desenvolvimento infantil esse tédio? Como ele deve ser encarado e como convencer as crianças de que é preciso passar por este momento? Quem nos ajuda a entender esses fatores é a psicóloga infantil Keila Oliveira. Keila, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar sobre o processo ou o papel que o tédio tem nesse desenvolvimento infantil. Eu até fiz uma abertura da nossa conversa dizendo assim, né, que quem convive com criança dificilmente não ouviu a frase, eu tô entediado. Eu escuto muito isso em casa, tenho sobrinhos que são pequenos também, que falam isso de forma recorrente. Isso se dá muito, essa percepção do que é o tédio nesse momento, por conta da presença das telas? Ou isso é uma constatação que acontece desde sempre na vida dessas crianças? Sem dúvidas, a tela tem um fator aí predominante, né, nesse aspecto. Porque o que acontece? O uso de tela, ele nos traz um sistema de reforçamento imediato. Então, você quer algo, você pesquisa, você tem. Né? Vamos falar aí um pouco sobre nós que já temos um pouco mais de experiência. Digamos assim, há 10, 15 anos atrás, quando a gente queria assistir um desenho, a gente tinha que aguardar, passar na televisão. Acabava aquele horário, passava-se só no outro dia. Quando a gente estava assistindo um filme, demorava o intervalo, na hora que estava ficando muito bom, vinha o intervalo, então a gente tinha aquele corte ali, daquela sensação de ser tudo muito imediato, de querer tudo na hora. Então a gente foi condicionado a aprender a esperar, né? E hoje as nossas crianças, elas não têm mais isso. Então, quando a internet começa a dar ali, carregar, eles já começam a ficar irritados, eles já começam a demonstrar um comportamento muitas das vezes mais de não entender o que está acontecendo, por que a internet não está funcionando. Então, tudo isso está relacionado, sim, a esse sistema de reforçamento imediato. Tudo é para ontem, tudo é agora, é do meu jeito, né? Então, sem dúvidas. Com certeza tem o fator aí da internet, sim. Mas é importante a gente preservar esse momento de tédio para essa criança, né? O que ele representa nesse desenvolvimento, até cognitivo mesmo? Uhum. Com certeza é importante, porque nem sempre na vida a gente vai ter acesso a tudo que a gente quer no momento que a gente quer, né? Principalmente quanto adulto.
E muitas das vezes, a gente aí, num papel de pai, de educador, de professores, a gente tenta não entrar em contato com esses comportamentos que as crianças acabam emitindo quando elas estão no ócio, quando elas estão incomodadas, né, quando elas estão no tédio. Porém, o TED ele tem um fator importante aí no desenvolvimento, que é estimulação da criatividade, aprender a lidar com os problemas, com os conflitos, resolução deles, que é uma habilidade muito utilizada, principalmente na vida adulta, na adolescência, né? E não ter acesso a esses mecanismos, digamos assim, de sobrevivência, vai trazer um prejuízo muito grande, porque essa criança vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto com baixa tolerância à frustração. Então, ele vai precisar estar sempre em movimento, vai ter que ter sempre uma novidade acontecendo ali para que ele consiga ficar bem. E isso, né, de modo geral, vamos pensar aí na vida adulta. Um adulto que ele precisa estar o tempo inteiro buscando alguma ocupação, que ele não consegue relaxar, que ele não consegue ficar ali, digamos que na caixa do nada, ele pode facilmente desenvolver um burnout. Então, ele vai estar sempre nessa busca, e isso começa na infância, sem dúvidas. Então, é muito importante que a criança tenha acesso a momentos de tédio, a momento de não fazer nada, e ali dentro daquele nada, ele criar brincadeiras, ele criar coisas para fazer dentro do que ele tem ali, né? Então, hoje as crianças têm acesso a muito brinquedo, a internet e tudo mais, o que antes não se tinha, né? Então, éramos obrigados a brincar, por exemplo, pegar um pedaço de madeira e fantasiar, pegar um sabugo de milho e brincar que era uma boneca. Então, a gente tinha uma criatividade ali que era explorada o tempo inteiro. E isso faz com que a resiliência, a criatividade, a autogestão das emoções sejam mais estimuladas, digamos assim. Keila, quando a gente pensa nessa geração, porque a gente está falando do acesso às telas, mas muitas vezes a gente vivencia também um processo de que essa criança ela está abarrotada de atividades. Então ela vai para a escola, da escola ela tem um futebol, do futebol ela tem uma aula de canto, ela tem o inglês, são várias funções que ela desempenha também nesse contraturno. Esse excesso de atividades, de alguma maneira, também pode prejudicar esse período necessário para desenvolver essas competências que você disse para a gente? Eu tenho uma percepção a seguinte, de que entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, é necessário que tenha uma estimulação, que a criança ela tenha acesso a ambientes que vão estimulá-la a ter respostas ali adaptadas, né? Então, é importante que faça atividade física? Sim. É importante que faça atividades extracurriculares? Sim. Mas é importante que seja respeitado o período da infância, porque ela passa muito rápido, né? E dentro do brincar em si, nós aprendemos a como se comportar, nós aprendemos as relações sociais, regulação emocional, imitação, o diálogo, enfim. Nós temos muitas habilidades que são aprendidas nesse contexto natural, respeitar o espaço do outro, a troca de turno do que é minha vez, a sua vez. E sim, eu sinto que muitas das vezes essa necessidade, né, de colocar a criança aí em N funções durante o dia, uma rotina aí super sobrecarregada que começa às 7 horas da manhã, vai terminar às 7 horas da noite, é comum da gente estar vendo isso hoje, né? E eu penso que isso também pode estar atrelado à própria rotina dos pais, né? Que para dar conta, encaixa da criança ali para ajustar a rotina do adulto. E eu também penso que isso traz prejuízo, sim. Então, tem os lados positivos, mas também tem prejuízos. Sem dúvida. Até para a criança conseguir relaxar fica difícil diante de uma rotina assim. Agora, quando a gente fala desse processo, que as telas estão presentes, que eu não tenho esse momento do nada, né? Que é para desenvolver essa criatividade, eu tô sempre super exposto, sendo super estimulado. Isso vai desencadear nessa criança um possível quadro de ansiedade também, Keila? É que assim, quando a gente fala sobre a parte psicológica, tudo é possivelmente, provavelmente, nunca tem um fator que a gente diz assim, é decisivo, isso vai acontecer, até porque cada pessoa, cada criança, ele vai ter a sua subjetividade, né? Então, alguns, por exemplo, numa rotina dessa, vêm a desenvolver ansiedade,
síndrome do pânico, depressão, e outros não, outros vão alavancar, vai ser super benéfico para ela. Então, vai muito de cada criança, mas existe sim a possibilidade, né? Porque é uma criança que ela está sendo cobrada na escola, está sendo cobrada no futebol, está sendo cobrada quando chega em casa com a atividade que foi passada para fazer em casa, e ela sabe que ela não vai ter tempo, porque ela tem que sair da aula de computação, vai para a aula do inglês, vai para a natação, para o futebol, para o balé, enfim. Então, às vezes, isso causa uma ansiedade no sentido, será que eu vou dar conta? Eu preciso dar conta, uma super cobrança. Mas aí a gente está falando sobre hipóteses, né? Mas existe sim essa possibilidade e não é uma possibilidade pequena, digamos assim. O que você tem visto que se tornou mais comum no seu dia a dia de consultório de crianças que chegam para suporte? Então, a minha prática hoje ela é mais voltada para criança com desenvolvimento atípico, né? No caso, crianças autistas, com TDAH, com deficiência intelectual. E no caso, o tratamento, né? Porque o cérebro delas tem um processamento, um funcionamento um pouco diferente, então existe a necessidade dessa superestimulação, que a gente fala de terapia intensiva, né? Um tratamento intensivo que vai aí de 10 a 20, 30 horas semanais. Porque ela precisa de mais repetições. Então, é um pouco diferente de crianças típicas que não têm essa necessidade a termos de conseguir desenvolver, porque isso acontece naturalmente no ambiente. Às vezes, até mesmo em casa, ela consegue desenvolver aí as habilidades que são necessárias, pensando aí nos marcos do desenvolvimento, né? Diferente de uma criança típica, que é as crianças que a gente atende hoje, elas necessitam dessa repetição. Então, por exemplo, para ela conseguir brincar com outro colega, precisa ser ensinado, precisa ser trabalhado dentro da clínica, com várias repetições, criando ali um ambiente rico nessa estimulação, o terapeuta dando suporte, dando modelo, fazendo ali uma ponte ali entre essa criança com a outra, e até ele conseguir, por exemplo, brincar de pega-pega. Entender a função do pega-pega, de que um corre, o outro pega, e enfim. Então, o nosso trabalho hoje, ele trabalha essa hiperestimulação, né? Mas justamente porque essas crianças demandam disso. Mas ainda assim, a gente sempre fala com a família, né? Para que mantenha essa estimulação em casa, no sentido assim. Eu preciso que essa criança peça água, então a gente estimula, ensina os pais como que eles vão introduzir isso dentro de casa, para que a criança entenda que aqui na clínica ela precisa pedir, precisa se comunicar, e em casa também. Mas que seja respeitado o tempo dela ser criança, dela brincar, porque a rotina em si é uma rotina muito cansativa, né? Muito exaustiva, digamos assim, embora necessária. Nessa atipicidade, Keila, muda alguma coisa, por exemplo, na exposição às telas? Não. Na verdade, assim, né, quanto psicólogos, e aí eu posso partir também já com um pouco do conhecimento que eu tenho em neuropsicologia, que é a minha segunda especialização que eu estou concluindo, as telas, elas não trazem benefícios, né, muito pelo contrário, porque embora a gente olhe, né, e veja uma imagem, por trás daquilo tem muitos mais estímulos do qual nós não conseguimos identificar e nomear, mas o nosso cérebro processa. Então é como se você estivesse sendo metralhada com bilhões e bilhões de estímulos ali o tempo inteiro. Então os nossos neurônios, eles ficam ali, às vezes eles vão focar em uma coisa e em outra, enfim, mas o prejuízo, ele é certo. Então, o que acontece? Existem aí estudos que eles vão apontar um determinado período de que é saudável ficar exposto a telas, mas antes de 2 anos, definitivamente não existe estudos que falem, não, em 1 ano a criança pode ficar e vai ter benefício, né? Então, assim, o uso de telas, a gente, claro, não tem como desconsiderar que traz benefícios aí em termos de estudo, em termos de ter um conhecimento mais rápido, um acesso a informações mais rápido, e isso é inquestionável, né? Mas em termos de desenvolvimento cognitivo, não tem benefícios nesse aspecto infantil. Então, o ideal é que a criança seja exposta o mínimo possível, talvez estabelecer um horário pela idade da criança, né? Tudo bem, você cumpriu todos os seus deveres, então como uma forma de um reforçador para você, como uma forma de uma recompensa, você pode assistir tantas horas, né? 1 hora, 30 minutos e tal. E também fazer uma seleção, né, do que essa criança assiste. Porque às vezes o que está sendo
acompanhado ali na tela acaba trazendo, por exemplo, comportamentos inadequados, trazendo mais prejuízos, digamos assim, do que benefício em si ou algo de um hobby mesmo. Eu tô aqui assistindo porque eu já fiz tudo, tô relaxando, digamos assim. E Keila, pra gente finalizar, eu queria que você nos desse um caminho, se é que isso é possível, de como a gente faz com que essas crianças que já tiveram acesso à tela e que se incomodam com esse momento de tédio possam entender que elas têm como tirar um bom proveito daquele momento em que ela não está exposta a algum estímulo. Eu parto do pressuposto assim, de que a família, né, os pais, eles têm um fator muito predominante no sentido de ser reforçador para essa criança, de ser uma motivação para essa criança. Então, sem dúvidas, investir em momentos em família, de jogos, por exemplo, Uno, Dama, Dominó, jogos que incluam toda a família, porque isso vai trazer benefícios cognitivos, estratégias, respeitar o tempo do outro, trabalhar o perder e o ganhar, passar um tempo ali produzindo hormônios que são benéficos, que está envolvido ali na relação familiar, né, fortalecimento desse vínculo. Eu acho que dessa forma fica mais fácil e passa a ser até mesmo uma rotina familiar, né, algo no sentido assim, isso aqui faz parte da cultura da minha família. Quando eu era criança, eu jogava Uno com os meus pais. Eu passava, depois da janta, a gente ficava brincando, a gente conversava. Então, esses momentos, porque também não tem como a gente simplesmente nos retirar, né? Como um personagem importante nesse papel, e eu simplesmente tiro a tela e deixo a criança sem nada, enquanto eu estou aqui no meu celular. Né? Então, eu penso que fortalecer esses momentos, essas relações, né? A relação familiar com os irmãos, com o pai, com a mãe, enfim. Porque aí eu estou dando algo para a criança em troca, eu não estou simplesmente retirando, eu estou acrescentando algo e acrescentando um tempo de qualidade em família, né? E tempo de qualidade em família não tem contraindicação, né? Maravilha! Muito obrigada pelas informações, Keila. Imagina, à tua disposição, agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, né? Dividir um pouquinho o que a gente sabe, tá bom? A economia circular tem ganhado cada vez mais adeptos e é nessa perspectiva que os brechós se apresentam como uma escolha de negócio que atende não só uma demanda econômica, mas também de preservação ambiental. Em tempos de consumo consciente, os brechós têm ganhado destaque como opção econômica e sustentável, alinhando essa prática responsável a muito estilo, além de impulsionar novas oportunidades de empreendedorismo. Eu tenho uma paixão pelo brechó, eu amo moda e eu encontrei na moda sustentável uma oportunidade de empreender. Eu já tive um outro brechó, numa outra época, e fechei, fui embora de Cuiabá. Voltando para Cuiabá, eu vi que o mercado de brechó continuava crescendo e a demanda aqui em Cuiabá é super necessária, porque a moda sustentável ela necessita de mais empreendedores na nossa cidade. E foi através de observar que essa necessidade era crescente, eu voltei a empreender com um brechó. Os brechós têm se destacado como espaços que oferecem uma variedade de peças únicas e com preços acessíveis, ao mesmo tempo em que promovem um estilo de vida mais consciente. A moda de brechó ela é muito alternativa, então assim, existe uma camada de pessoas, uma gama muito grande de pessoas que vêm buscar roupas na moda de brechó. São modas tanto para trabalho quanto para balada, então é um amplo negócio, né? Tem moda para todos os gostos, todos os tamanhos. O brechó ele é um segmento que vem crescendo muito. E assim, a gente fica muito feliz com isso, porque a oportunidade de você se vestir bem e pagando com um preço bem mais acessível. Um dos desafios dos brechós ainda é quebrar o preconceito de que brechó é sinônimo apenas de roupas usadas, mostrando que eles oferecem estilo, qualidade e sustentabilidade.
existe muito preconceito ainda, né? A gente observa que as pessoas têm um pouco de preconceito, acreditam nessa história de energia negativa em peças usadas, acha que aqui é um depósito de roupa velha, e não é. Eu acho assim que a gente precisa quebrar esse preconceito, porque o brechó ele vem muito mais além de que você só comprar uma roupa usada e roupa barata. Não, você está contribuindo com a sustentabilidade, você está apoiando um pequeno empreendedor. O mais importante é evitar a mão de obra escrava, né? Porque quantas pessoas produzem roupas de fast fashion, que é essas roupas chinesas, de Shein e tudo mais, e é utilizado o trabalho escravo. Isso sim é energia negativa. E não uma roupa de brechó que você tem a possibilidade de atender a sustentabilidade, o ambiental. Para e pensa, o quanto de calor que a Terra tem sofrido ultimamente. E se você adapta a usar roupa de brechó, você está contribuindo sim com a moda sustentável e ajudando o planeta a melhorar nessa qualidade. Uma nova modalidade de exercício físico chega a Cuiabá e já conquista novos seguidores. É o bang aéreo, que combina movimentos de dança, acrobacia e exercícios aeróbicos. Já ouviu falar de bang aéreo? Essa modalidade de exercício físico combina dança, acrobacia e exercícios aeróbicos em suspensão. Com elásticos presos ao teto, é possível desafiar a gravidade e explorar movimentos incríveis, criando a sensação de voar. O bang aéreo é uma modalidade, é uma prática divertida e envolvente. No primeiro momento, eu quis trazer para oferecer para as pessoas atividades diferentes, né? A gente não precisa ficar preso no convencional e você pode sim estar cuidando da sua saúde, do corpo físico e da mente de uma forma divertida e eficaz. Eu costumo dizer que o bang é uma prática, em primeiro lugar, de diversão. E quando a pessoa marca uma aula para vir fazer, eu sempre falo, venha para se divertir. Então, esse é o legal. Então, você não pensa assim, eu vou lá para fazer uma atividade física. Não, você vem para se superar, para se divertir, para experimentar algo novo. As aulas ocorrem em um ambiente descontraído, com música e jogos de luzes, o que transforma a prática em algo leve e divertido, quebrando a visão tradicional dos treinos convencionais. O bang também ajuda a fortalecer o corpo, com a possibilidade de queimar até 400 calorias por aula, além de ajudar no alívio do estresse. No primeiro momento, o que encanta as pessoas são os voos, né? Fala, nossa, a pessoa está presa numa cadeirinha, fica presa num elástico, tira os pés do chão, como que isso? Então vem pela curiosidade, mas depois que você experimenta, né, o movimento do teu corpo, você sente os teus músculos, você sente o teu coraçãozinho acelerar porque te dá uma adrenalina, faz com que você voe. E superação, você faz coisas que você não imaginava que é capaz, né? Então isso acaba fortalecendo a mente, por isso que o bang também, ele é considerado uma prática que alivia o estresse, porque quando você entra para a aula, para a sala, é difícil a gente ficar pensando em outras coisas. Os elásticos e o equipamento de suspensão permitem a execução de movimentos intensos, trabalhando não apenas com o corpo físico, mas também com a mente. Que o bang, ele oferece para todas as pessoas cuidar do seu corpo físico e da mente de uma forma diferente, que você saia daquele convencional, de falar, ai, nossa, hoje eu vou por obrigação, porque eu tenho que ir, né? Então, na verdade, em outras atividades você cuida mais do teu corpo físico e a mente sai, né? Porque você continua pensando ali num monte de coisa externa, o que não deveria acontecer. Então, o bang, quando você entra na cadeirinha e você começa a fazer os seus voos, os seus movimentos, a mente se conecta profundamente com o agora. E isso é uma prática de relaxamento e alívio do estresse. E te dá muito prazer, dá muita adrenalina.
Hoje o Papo Poesia é protagonizado pela imortal Neila Barreto, que ocupa a cadeira 19 na Academia Mato Grossense de Letras. O texto escolhido foi Rio Cuiabá, um elemento de passagem de autoria da própria integrante da AML. Nas várias versões da história da Vila Real, do Bom Jesus de Cuiabá e da cidade de Cuiabá, o rio homônimo foi roteiro de aventuras esplendorosas, de epopeias trágicas e grandiosas, de práticas cotidianas quase invisíveis a viajantes e desbravadores. É um elemento principal de paisagem, representa vida para a cidade. Vivemos em contato com ele, vivemos dele, somos íntimos dele. A nossa culinária está ligada a ele. O nosso linguajar está ligado nele. O nosso peixe advém dele. As hortas estão em seu entorno, a cerâmica, as redes, a cana e a rapadura. No Cuiabá, a rede de rios e seus afluentes, que cortam o estado do Mato Grosso em todas as direções, é grande, oferecendo recursos hídricos dos mais caudalosos. Dentre as bacias que cortam este território, as três principais são Bacia Amazônica, ao norte, cujos rios vão desaguar no maior rio do mundo em volume, o Amazonas, Bacia do Paraguai, a oeste, tendendo para o sul, Bacia do Paraná, a sudeste, também tendendo para o sul, encontrando-se fora do estado com a do Paraguai. Foi e é reservatório de inspiração para a construção cotidiana das culturas ribeirinhas e urbanas. Nele, as artes, a música, a literatura, a poesia, as festas, as danças têm perene fonte de inspiração. Festas e danças como Siriri, Cururu, São Gonçalo, as lavações de São João, a festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores, a honra a São Benedito e ao Senhor Divino, para os cuiabanos não são tradições, são vivências. Comer peixe, principalmente os mais nobres, como o pacu assado, a moqueca feita do pintado com a mandioca, a pacupeva cozida com arroz sem sal, o bagre ensopado e a piraputanga, recheada com farofa de banana da terra, não são pratos típicos da culinária cuiabana. São pratos do dia a dia, oriundo das famílias ribeirinhas. São comidas que invadiram os lares cuiabanos e se tornaram costumes e culinária tradicional, regional e nacional. Cultuar os santos como Nossa Senhora, Santa Rita, São Benedito, Senhor Divino, São Pedro, São Gonçalo, São João, festejá-los, lavá-los hoje em águas do rio Cuiabá, ou como outrora em suas fontes, poços, chafarizes e bicas, não são folclores, mas costumes que marcam as relações profundas dos córregos, rios, das águas com os moradores, no encontro de vida com as suas águas doce, potáveis, sagradas. Precisamos cuidar das nossas águas. Precisamos cuidar do rio Cuiabá, seu principal elemento de paisagem e de vida. Viva Cuiabá! Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela nessa primeira sexta-feira de janeiro. Eu quero desejar para você um ano novo, cheio de novas perspectivas, de muita paz, de muita saúde, de muita alegria, que a gente possa se encontrar muitas e muitas vezes aqui no Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa, mandando a sua sugestão do que você gostaria de ver aqui. Para isso, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha uma excelente semana. Na sexta que vem eu tô de volta e quero muito poder contar novamente com a sua companhia. Um beijo e até lá!